Beleza, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente começa a segunda parte da aula sobre Revolução Francesa. Antes da gente começar, só vou fazer uma revisão do que a gente viu até agora. Então, na aula passada, a gente viu os antecedentes que levaram à Revolução Francesa. A gente viu principalmente a questão do conceito sobre iluminismo e absolutismo. A gente viu a Guerra de Independência dos Estados Unidos, a Guerra dos Sete Anos e também a Guerra de Sucessão do Trono Austríaco. A gente viu as motivações da crise de abastecimento da França na década de 80 do século XIX, perdão, 18, e a gente viu as divisões sociais da França. Então, hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre como que esse processo revolucionário ele vai ganhando força e vai ganhando forma durante o tempo. Os nossos objetivos da aula de hoje é falar sobre a convocação dos Estados Gerais, a queda de Bastilha, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a primeira Constituição Francesa. Eu tinha falado inicialmente que essa sequência de aulas iria ser uma sequência com 3 aulas, mas na realidade a gente vai fazer uma sequência com 4 aulas, porque senão o conteúdo fica muito comprimido e a gente não consegue dar conta de todos os detalhes que são necessários para vocês. Antes de mais nada, a gente começa com a convocação dos Estados Gerais. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou que o Necker, que vai ser um dos ministros da economia do rei Luís XVI, ele vai convocar, ele vai colocar no papel todos os gastos do governo do Luís. E aí isso vai gerar uma insatisfação na população, de maneira que o Estado gastava muito dinheiro com coisas que não eram necessidades básicas da população. E a população mais pobre fica cada vez mais pressionada a pagar altos impostos. A França chega a ter o absurdo de que 1 quilo de pão era o equivalente a um mês do salário do trabalhador comum. Então o rei ele tenta resolver essa situação convocando os estados gerais. Ele faz uma assembleia, a primeira assembleia, chamada Assembleia dos Notáveis. Para você entender o que são os estados gerais, é necessário a gente voltar um pouquinho atrás. Lembra que eu falei para vocês que existiam 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado? O rei estava convocando, na realidade, representantes de cada estado. Essa convocação vai ser chamada de Assembleias dos Notáveis. Eu falei isso na aula passada, a gente só vai repetir. Os habitantes, então, eles começam a fazer anotações sobre o que o povo queria que fosse representado lá para o rei. E quando eles chegam na Assembleia dos Notáveis, o rei simplesmente abre a Assembleia e diz: olha, nós não estamos aqui para discutir política, nós estamos aqui para resolver a economia. Nessa convocação, então, desses estados gerais, o rei propõe um sistema de votação que era o sistema por estado. Então, significa que cada estado tinha direito a um voto. O primeiro e o segundo estado sempre votavam em conjunto, deixando para o terceiro estado o ônus de toda a negociação política. Obviamente, o pessoal do terceiro estado não concorda com isso e, muito motivado pelas transformações que a França vivia, os problemas sociais, eles saem dessa assembleia, chamada Assembleia dos Estados Gerais, e eles vão para uma assembleia chamada Assembleia Constituinte. Então vamos lá. Primeiro o rei convoca os notáveis, esses notáveis formam a Assembleia dos Estados Gerais, essa Assembleia dos Estados Gerais não funciona, e aí vem a terceira, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Quando eles formam a Assembleia Nacional Constituinte, eles vão para uma sala ao lado, para um anexo ao prédio onde eles estavam, que era uma quadra de um esporte muito popular na França naquele período, chamado pela. É como se fosse um squash onde eles jogavam. Tanto é que essa imagem é um dos quadros mais importantes desse período. Ele mostra aqui uma quadra de pela. E aí você tem a representação dos 3 estados aqui, né? Do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Mas o terceiro estado o protagonista nesse movimento. Eles vão dar o nome dessa reunião de Assembleia Nacional Constituinte. É muito interessante a gente destacar isso, porque eles estão propondo uma constituição para a França. A gente está falando do ano de 1789 e a França não tinha nenhuma constituição escrita.
A Constituição da França era ainda como se era ainda baseada nos princípios e valores que norteavam desde a Idade Média, uma tradição dos povos germânicos, e muito se baseava pelas decisões tomadas pelo rei. Ou seja, não existia uma legislação como existia, por exemplo, na Inglaterra, que foi criada, etc. Então, essa assembleia, que não era convocada desde muito tempo atrás, ela passa a tomar um poder muito importante. O rei cerca a assembleia, essa Assembleia Nacional Constituinte, a população fica extremamente agitada nesse sentido, e aí então a população resolve se juntar numa praça chamada Praça de La Greve. La Greve, o nome já nos dá uma dica do que era. Quando eles iam à Praça de La Greve, eles faziam ali nessa praça manifestações. Daí o nome de greve, a gente popularizou esse nome. Então, eles se juntaram na Praça de La Greve e conforme foi passando as horas, a população de Paris cada vez mais agitada por essa situação da Assembleia Nacional Constituinte. No dia 14 de julho, então, essa população ela explode. E aí, então, eles destroem o castelo chamado Bastilha. Esse castelo, essa imagem que vocês estão vendo no fundo, também é uma imagem clássica da Revolução Francesa, mostra o ataque das populações revoltosas à Bastilha. Por muito tempo, a gente achou que Bastilha era, né, um imponente castelo do rei, mas na verdade a família real já não vivia em Bastilha há muito tempo, né? Não era um castelo imponente de nobres, etc. Era um castelo bem antigo, bem atrasado, que foi substituído pelos castelos mais novos e posteriormente por Versalhes, e era um lugar onde ficavam os presos políticos. Apesar de não ser a moradia, a gente destacar a importância, é importante colocar a imponência de Bastilha, porque Bastilha era uma representação da figura do rei, era uma representação da imponência desse rei em relação aos seus súditos. Então, quando eles atacam Bastilha, tinham poucos soldados fazendo a segurança ali de Bastilha, tinham poucos presos, enfim, os soldados são mortos, né? Bastilha é incendiada, eles caminham até Versalhes, e aí o rei consegue fugir, então o rei percebe que era um caminho sem volta. E é importante esse ponto, porque a queda de Bastilha no dia 14 de julho marca o início. Quando eu falo início, eu quero dizer do ponto de vista de data, calendário da Revolução Francesa. Beleza? Um dos resultados mais imediatos da Assembleia Nacional Constituinte, que depois se transforma na Assembleia Nacional, desculpem, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ela vai ter algumas influências. A primeira influência é o pensamento iluminista como um todo. A gente já viu isso na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, volta lá, faz uma pausa, volta lá no vídeo da primeira aula e assista isso, a primeira aula do processo revolucionário francês, e assista isso, porque senão você vai ficar sem entender do que a gente está falando. Então, a primeira inspiração é nos pensadores e na argumentação dos iluministas. A segunda inspiração é na contribuição da Bill of Rights. O que é isso? É a Carta de Direitos que foi feita entre o parlamento inglês e o Guilherme de Orange, lá atrás, nas revoluções inglesas. Isso vai dar base também para a construção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos da América vai influenciar nessa construção. Então são três documentos. O primeiro, os pensadores iluministas. O segundo, a Bill of Rights. E o terceiro, a Constituição dos Estados Unidos. Bom, eu separei alguns artigos, depois eu coloquei na descrição do vídeo para vocês um site que vocês conseguem acessar todos os artigos. Não são muitos, se não me engano, são 16 ou 17, alguma coisa do tipo, para vocês verem como isso é muito atual. O primeiro desses artigos é: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Ou seja,
Essa ideia, ela está falando sobre a igualdade, e ele está falando sobre a utilidade comum justamente porque era necessário que houvesse essa desigualdade, de alguma maneira, seja uma desigualdade social, mas não uma desigualdade intrínseca por nascimento, mas sim na utilidade que ele tinha no dia a dia, o que ele fazia da sua vida. Artigo 3. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Aqui tem um ponto importante. Por quê? Porque quando ele fala que a soberania reside na nação, ele está se contrapondo a todo o pensamento absolutista. Uma vez que dentro da ideia absolutista, essa ideia, essa concepção de soberania, ela vem necessariamente ligada com a concepção de um soberano. Tá? São duas coisas que são ligadas no pensamento absolutista. E aí, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão rompe com essa estrutura. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não emane expressamente. Isso é tão importante, inclusive, para os dias de hoje. Quando a gente olha, por exemplo, as democracias modernas, republicanas, como é o caso do nosso país, você não tem uma autoridade que é superior às outras. Apesar de no Brasil a gente achar que no sistema presidencialista o presidente é muito mais importante do que os outros poderes, na concepção republicana, o presidente ele só é o chefe do Estado, mas ele não necessariamente ele manda nos outros poderes. Eles devem ter uma relação harmônica entre eles. Artigo 6. A lei é expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para sua formação. Ou seja, todos os cidadãos. Aqui tem um outro ponto: nem todo homem é um cidadão. Na Revolução Francesa, uma das discussões mais elementares é justamente a definição de quem é ou quem não é cidadão. Essa definição ela é fundamental porque é o cidadão que estabelece os princípios legais, é o cidadão que participa das discussões políticas, é o cidadão que limita a ação da sociedade de maneira geral. Então, definir aqui quem é cidadão é muito importante. Os jacobinos, por exemplo, vão ampliar essa concepção de cidadania para todos os homens. Os girondinos vão dizer que essa concepção de cidadania ela é uma concepção limitada ao censo desses homens, ou seja, ao quanto eles possuem de riquezas, elitizando a política. Mas um ponto em comum entre os dois vai ser, por exemplo, que cidadão é apenas homem. As mulheres ficam excluídas desse processo revolucionário. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Aqui um outro ponto importante contra o absolutismo. No absolutismo, você tinha dois códigos de conduta diferentes. O primeiro era o código de um cidadão comum, o outro era o código de um nobre, em que os direitos e as punições eram diferentes para essas duas categorias de pessoas. Teoricamente, as repúblicas devem prezar por essa igualdade legislativa. Quando a gente olha a nossa Constituição, o artigo 5º diz que todos os homens são iguais perante a lei. A ideia de igualdade não é a mesma ideia de defesa. Todos os homens são iguais perante a lei, mas nem todos têm acesso à defesa de maneira igualitária. É só você ver os crimes que são cometidos, por exemplo, do colarinho branco e o crime comum do Zezinho da esquina. Eles têm pesos diferentes não pela aplicação da lei, mas pela defesa que esses dois têm. Punir todos os cidadãos são de iguais aos seus olhos, igualmente admissíveis de todas as dignidades, lugares, empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não sejam das virtudes dos seus talentos. Aqui vem trazendo na base dessa concepção desse artigo 6 também a ideia do liberalismo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai ser como um trilho, tá? Pensa numa estrada de ferro e aí você coloca os trilhos sobre os dormentes. E aí você coloca os trilhos, mas a estrada não está completa, falta a locomotiva. A Constituição é a locomotiva.
Então, primeiro você delimita quais são os princípios. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão são os princípios que vão nortear a Constituição da França. E aí, quando a gente fala na Constituição francesa, a primeira coisa que ela vai estabelecer é o confisco dos bens do clero e a transformação dos membros do clero em funcionários do Estado. Vamos lembrar que durante o absolutismo francês, igreja e nobreza andavam em conjunto. E a igreja legitimava o poder absoluto do rei. Existia uma legitimação. A Constituição francesa, ela separa o Estado e a igreja. Estado é uma coisa, igreja é outra. E ela vai confiscar os bens por uma questão muito básica. Na Constituição Francesa, na Revolução Francesa, eles vão precisar de criar um sistema monetário novo. Eu vou falar isso com mais calma para vocês depois, mas eles criam uma moeda chamada assignat, tá? Essa moeda, ela precisava de ter uma base da sua riqueza. Ela precisava ser distribuída como se fosse um cheque, mas você precisa de cobrir esse cheque com alguma coisa. E o que eles utilizaram para cobrir esse cheque? Foi justamente os bens da Igreja Católica. Na descrição do vídeo também tem um historiador da Igreja Católica que fala sobre esse período e fala como a assignat foi utilizada como uma moeda de, como eu posso dizer, de castigo para a Igreja Católica, tá? Esse problema entre a Revolução Francesa e a Igreja Católica só vai ser resolvido mais para frente com Napoleão Bonaparte. Item 2, a unificação administrativa de pesos e medidas. Isso aqui também é fundamental. Imagina um país como a França, que precisava se industrializar, que tinha como concorrente direto a Grã-Bretanha, que passava por uma crise econômica, e cada região tem pesos e medidas diferentes. Então se estabeleceu, por exemplo, a quilograma e um metro. A gente usa hoje para fazer qualquer medida, se você for comprar um piso ou se você for comprar um tecido, a gente usa os metros ou os quilômetros. Isso é uma influência da Revolução Francesa. O peso que a gente usa, quilograma, miligrama, também é uma influência da Revolução Francesa. Os franceses, nas cidades, para estabelecer esses pesos e essas medidas, eles construíam réguas oficiais e balanças oficiais que eles deixavam disponíveis para os comerciantes fazerem ali a medida dos seus produtos. E aí isso foi se popularizando depois e ficou mais tranquilo para ser usado. Outro item importante da Constituição Francesa é a divisão montesquiana. Essa divisão, ela trata de legislativo, executivo e judiciário. É uma concepção iluminista. Por quê? Porque o poder não fica concentrado na mão absoluta do rei. Você pega esse poder e você divide ele no legislativo, no executivo e no judiciário, cada um com uma função muito bem definida. Obviamente, o Montesquieu ele não conseguiu pensar em todas as limitações, em todas as concepções de poder. Então, na prática, eles vão precisar fazer algumas adaptações, e é justamente essas adaptações que vão dar problema para eles. Quarto item, defesa total da liberdade de expressão, de opinião e de religião, igualando todas as pessoas perante a lei. Isso inicialmente vai ser uma coisa até meio óbvia para a gente, mas com o passar do tempo, isso vai ser um grande problema para eles resolverem, uma vez que eles vão entrar numa guerra absurda, isso a gente vai ver na aula 3, eles vão entrar numa guerra absurda contra outros reinos ali da região, e aí os problemas internos passam a ser tão perigosos quanto os problemas externos. E aí eles vão se contrariar um pouco nesse item. Item 5, abolição da escravidão nas colônias francesas. O Haiti, por exemplo, é uma delas, que depois o Haiti vai usar os próprios princípios iluministas e da Revolução Francesa para conseguir conquistar a sua independência. Inclusive, o Haiti é o primeiro país independente da América, da América como um todo. A limitação do poder do rei. A gente falou ali no item 3 da divisão montesquiana, mas o rei ainda existia. Nesse primeiro momento, a França vira uma monarquia parlamentarista. E aí você tem ainda o rei com os poderes limitados. Esse item 6 vai causar um grande problema para o rei, porque ele vai tentar resolver isso de uma maneira um pouco errônea, assim, trazendo guerra e inimigos para dentro do seu território.
O item 7, o estabelecimento do voto censitário. O que seria isso? Você estabelecer regras baseadas na posse de bens para que as pessoas tenham acesso à votação, certo? A Constituição Francesa era uma Constituição feita por homens ricos, brancos, e assim a gente vai classificando, né, como é até hoje. Mas existe a figura de mulheres que vão tentar estabelecer, né, enfim, a sua participação também no processo revolucionário. Essa Georgette, ela vai ser uma mulher criada ali por um pai açougueiro, se envolve em política, alguma coisa do tipo, e ela começa a escrever durante a Revolução Francesa alguns artigos com nomes de homens ali. E ela então resolve escrever, baseado na Constituição, uma Constituição que fosse voltada para as mulheres. E aí eu vou colocar alguns artigos para a gente poder entender um pouquinho disso. O artigo 1º da Constituição que ela cria, ela vai dizer assim: a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Ela está delimitando que as divisões elas não podem ser baseadas também sobre as questões de gênero. O item 6 diz assim, ó: a lei deve ser a expressão da vontade geral. Todas as cidadãs e cidadãos, percebam que ela coloca cidadãs anterior aos cidadãos, devem concorrer pessoalmente aos seus representantes para a sua formação. Ela deve ser igual para todos. Ela está tentando trazer uma discussão entre gêneros aqui, e ela está tentando trazer à tona a participação da mulher. E a conclusão que ela coloca é sensacional. Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o universo, reconhece os teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas para romper os seus ferros, tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira. A gente poderia dizer que ela é uma das precursoras do feminismo francês. Infelizmente, quando ela subiu ao patíbulo para falar isso, logo depois desse pronunciamento, ela foi presa e posteriormente, se eu não me engano, em 1793, ela foi condenada à forca. Bom, agora a gente entra numa das partes extremamente importantes dentro da nossa concepção. Eu tentei achar uma imagem a mais fiel possível, mas as fontes que eu achei não foram legais, eu não tive tempo hábil para montar um esqueminha. O que eu queria que vocês entendessem é que essa linha aqui é como se fosse a bancada aqui ao fundo, a bancada da Assembleia Nacional, certo? Cada númerozinho representa um grupo que a gente depois vai chamar de partido. Aliás, esse nome partido é a ideia de que você tem a Assembleia Nacional como um todo, e essa Assembleia ela se parte em grupos. Então você tem os partidos, certo? Então, você tem partidos que se colocavam fisicamente à esquerda, partidos que se colocavam fisicamente do meio à esquerda, partidos que colocavam-se fisicamente aqui ao centro e partidos que se colocavam aqui à direita. O que eu quero que vocês entendam é que o ponto central é esse número 3 aqui, é o meio, beleza? Quem são esses partidos? E por que a gente está falando de partidos que vão se colocar fisicamente à esquerda e partidos que vão se colocar fisicamente à direita? Vamos lá. O partido de número 1, eles são chamados de Cordeliers. Eles são extremamente radicais, eles eram defensores da República, eles tinham como principal objetivo a participação da população de maneira geral na política. Não era um grupo muito grande, mas era um grupo extremamente violento. Eles defendiam o fim da monarquia, eles defendiam a soberania popular e eles defendiam um voto amplo, um voto irrestrito para a população, sem as amarras do censo. Esses caras, eles ficavam sempre à esquerda.
eu acho que vocês estão começando a entender o que eu quero chegar. Depois, você tem o Partido dos Jacobinos. Os jacobinos, eles também eram considerados revolucionários, mas eles não eram radicais. Em alguns momentos, eles eram até conservadores. Eles tinham como principal ator os membros da burguesia, da baixa burguesia. É importante destacar. Nesse momento histórico, você tem a alta burguesia, você tem a média e a baixa burguesia. Esses caras, eles faziam parte da baixa burguesia. Geralmente eles eram formados por advogados, conselheiros, pessoas que tinham até uma distinção social por conta dos estudos que eles faziam, mas que não necessariamente eles eram grupos que tinham um poder aquisitivo. A maior característica dos jacobinos é que durante as assembleias eles faziam oposição aos girondinos. Então, se eu sei que esses caras são o número 2, obviamente eles vão fazer oposição a quem está do lado oposto deles, que é esse número 4 aqui. E, já falando do número 4, a gente vai pular o 3 e vai para o 4. Os girondinos, eles eram formados pela alta burguesia, lembrando que eu estou falando que tem a alta, a média e a baixa burguesia. Então, eles são formados pela alta burguesia, eles tinham como principal objetivo restringir a participação da população média urbana no processo político, ou seja, eles se opunham, por exemplo, à participação de jacobinos e cordeliers nas discussões políticas. Os girondinos abraçaram também alguns grupos de monarquistas que existiam até 1793 e depois eles sumiram, quer dizer, foram sumidos, né? Os girondinos, eles, de alguma maneira, eles eram extremamente conservadores porque eles queriam fazer uma reforma do Estado, uma reforma política na França, mas que não fosse de uma maneira abrupta. E eles se sentavam sempre do lado direito. Direito. E quem ficava no meio, quem ficava no centrão? Era um grupo que geralmente definia as discussões. Por quê? Os girondinos eram sempre maioria porque eles tinham maior poder aquisitivo para poder ganhar as eleições. Os jacobinos e os cordeliers se juntavam e a planície definia geralmente na hora o seu apoio, ou jacobino ou girondino. A maioria era conservadora, mas geralmente eles votavam a partir dos seus interesses comuns. O que eu quero que vocês entendam é que essa divisão da Assembleia Nacional, ela deu origem à concepção de estados, de partidos de esquerda, que são partidos mais ligados para as questões populares, para as questões do povo, da necessidade, dos mais pobres. São partidos mais voltados para ações mais radicais, para ações voltadas ali, né, interesses como eu posso dizer, mais voltados para as questões do trabalhador urbano, do pequeno empresário, e assim vai. Enquanto que os partidos de direita vão ganhar a fama de defender os grandes burgueses, as pessoas mais ricas, essas pessoas que já têm um poder aquisitivo maior. Essa tradição, ela perpassou anos e anos, e ainda hoje a gente tem no Brasil, mesmo com divisões de espectros políticos distintos, né, a gente ainda hoje tem essa divisão de esquerda e direita. Agora a gente está gravando esse vídeo em 2020, parece que a gente voltou lá atrás, em 2018, e parece que ainda não acabou a Guerra Fria, porque a gente tinha esquerda e direita no Brasil. Quando, na verdade, existe uma necessidade de uma concepção em que esses dois sistemas, eles consigam se conversar, né? Então, assim, os partidos de esquerda ganharam, os partidos comunistas e socialistas ganharam a fama aqui no Brasil de serem partidos de esquerda, né? Enquanto que você vai ter partidos sociais democratas que são de centro-esquerda, vão ganhar a fama de partidos de direita. E agora parece que surgem partidos de extrema direita, né? Enfim, e a gente está cada dia mais vendo essas transformações. Eu queria dizer aqui, saindo um pouquinho da tema Revolução Francesa, é muito difícil a gente delimitar isso no Brasil, porque a gente tem mais de 30 partidos, a gente tem mais de 50 partidos esperando para serem aprovados, quando na verdade a gente tem um espectro político que não abarca tantas concepções assim. Os partidos no Brasil, eles não são motivados pelas suas ideologias,
Eles não são motivados pelas bandeiras que eles defendem. Os partidos, eles são motivados pelo que eles podem proporcionar às pessoas que coordenam as suas legendas. Haja visto as eleições de 2018, em que as legendas se colocavam como legendas de aluguel para os candidatos à presidência da República fazerem parte ali em certo momento, como foi o caso da legenda do nosso querido presidente da República. Mas, enfim, continuando aí, a gente vai para a próxima aula, a gente vai falar sobre o processo revolucionário francês, a parte 3, e aí a gente vai falar já um pouquinho sobre os fatos, a monarquia constitucional, a convenção ou a fase do terror e o diretório. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima aula. Obrigado.